Rafael tinha 36 anos e trabalhava como arquiteto. Sua esposa Lívia, de 33 anos, era gerente de recursos humanos em uma grande empresa. 11 anos de casamento, 13 juntos. Durante todo esse tempo, Rafael sempre acreditou que tinham construído algo sólido, uma base inabalável de amor e companheirismo. Mas nos últimos 8 meses, algo mudara. Lívia começara a frequentar um grupo de yoga que reunia antigas colegas da época em que trabalhava em São Paulo. Eram 4 mulheres, todas recém-separadas ou divorciadas. No início, Rafael ficou contente. Lívia merecia ter seus próprios círculos sociais, suas amizades independentes. Ele sempre defendera isso como algo saudável em qualquer relacionamento. O problema começou sutil. Comentários aqui e ali. Você não demonstra mais como antes, dizia Lívia. Parece que estamos apenas dividindo contas e espaço, não construindo uma vida juntos. Rafael se assustou com aquelas palavras. Ele amava Lívia profundamente, e a ideia de que ela se sentia negligenciada o atingiu como um soco no estômago. Imediatamente, Rafael propôs mudanças. Sugeriu terapia de casal, viagens românticas, encontros semanais só deles dois. Mas Lívia rejeitava tudo, com um aceno de mão, e frases vagas como: não é isso que vai resolver, ou o problema é mais profundo. Enquanto isso, as amigas do yoga passavam cada vez mais tempo em sua casa, e as conversas sempre giravam em torno dos mesmos temas: relacionamentos falidos, maridos emocionalmente distantes, casamento como prisão. Então, há 2 meses, o comportamento de Lívia mudou drasticamente. O celular, antes deixado casualmente sobre a mesa, agora estava sempre com ela. A senha que Rafael conhecia foi alterada. Ela começou a sair mais cedo para o trabalho e voltar mais tarde, sempre com desculpas vagas sobre reuniões e projetos urgentes. E havia a Daniel, um nome que começou a aparecer com frequência demais nas conversas. Daniel trouxe um bolo delicioso para o escritório. Daniel tem umas ideias interessantes sobre gestão. Fiquei até tarde ajudando Daniel com uma apresentação. O nome era pronunciado com um tom casual demais, como se ela estivesse tentando normalizar algo que não era normal. Rafael tentou afastar a paranoia. Eles tinham mais de uma década juntos. Ele conhecia Lívia, ou pelo menos achava que conhecia, mas as noites em claro se acumularam. A ansiedade cresceu, e cada pequeno detalhe passou a gritar traição em sua mente. Até que, numa terça-feira chuvosa, tudo desabou. Rafael havia saído mais cedo do escritório com uma enxaqueca terrível. Ao chegar em casa, ouviu vozes vindas do escritório que dividiam no apartamento. Eram 2 vozes, a de Lívia e uma masculina, que ele não reconhecia. Seu coração disparou. As pernas pareciam de chumbo, enquanto caminhava pelo corredor. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar. Lívia estava sentada à mesa do computador, sorrindo para a tela. Na videoconferência, um homem de cabelos escuros e sorriso largo conversava animadamente com ela. Mas o que congelou Rafael no lugar foi a linguagem corporal de Lívia, íntima, relaxada, os olhos brilhando de um jeito que ele não via há meses. Preciso desligar. Lívia disse rapidamente ao notar a presença de Rafael. A gente se fala depois. E desligou antes que Rafael pudesse ver mais qualquer coisa. Quem era? A voz de Rafael saiu mais dura do que pretendia. Daniel, do trabalho. Estávamos discutindo um projeto. Às 3 da tarde na NASA Caça. Estou em home office hoje, Rafael. Você está bem? Mas Rafael não estava bem. E naquela noite, enquanto Lívia tomava banho, ele fez algo que nunca imaginara fazer. Pegou o celular dela que estava carregando na sala. A senha estava diferente, mas ele tentou a data de aniversário da mãe de Lívia menos, e funcionou. O que ele viu nas mensagens entre Lívia e Daniel destruiu. Não eram mensagens explícitas, mas continham uma intimidade que perfurava seu peito, como uma lâmina. Referências a encontros em cafeterias, risadas privadas, emojis de coração, e então, enterrado no histórico de e-mails do tablet que dividiam, Rafael encontrou mensagens mais antigas, mais detalhadas, descrições de um jantar romântico, de conversas até altas horas, de momentos especiais que os dois haviam compartilhado. Rafael passou 2 dias em uma névoa de choque e dor. Conversou com um advogado,
especializado em divórcios. Preparou os papéis e, finalmente, numa sexta-feira à noite, decidiu confrontar Lívia. Precisamos conversar, Rafael disse, sua voz firme, apesar das mãos trêmulas. Lívia estava na cozinha, preparando café. Ela se virou, e algo no rosto dele a fez pausar. O que foi? Você está me assustando, você e Daniel. As palavras saíram como pedras. Eu sei de tudo. Rafael esperava muitas reações, lágrimas, negação, raiva, mas não esperava o que veio. Lívia sorriu. Não foi um sorriso nervoso ou apologético. Foi um sorriso de alívio, finalmente ela disse. E sua voz tinha uma nota triunfante. Finalmente você está mostrando que se importa, que sente alguma coisa. Rafael a encarou, confuso. Do que você está falando? Funcionou, Rafael. Você estava tão distante, tão morto por dentro. E agora olha você, com ciúmes, possessivo, realmente presente pela primeira vez em anos. E então ela começou a explicar. Não havia Daniel. Quer dizer, Daniel existia, era realmente um colega de trabalho, mas era casado e tinha 3 filhos. As mensagens falsas, os e-mails, criados com a ajuda de suas amigas, usando ferramentas de edição e até geradores de texto com inteligência artificial. As videoconferências. Daniel era apenas um amigo gay que concordara em ajudar na brincadeira para salvar o casamento de Lívia. Tudo havia sido uma mentira elaborada, um teste, uma armadilha emocional montada cuidadosamente para provocar uma reação nele. Suas amigas me convenceram. Lívia continuou, animada, como se estivesse compartilhando uma receita bem-sucedida. Elas fizeram coisas parecidas em seus casamentos e funcionou. Os maridos delas ficaram mais atenciosos, mais presentes. Elas me mostraram prints, conversas, tudo. Eu só queria você de volta, Rafael. Eu queria que você lutasse por mim. Rafael ficou paralisado. A sala girava ao seu redor. Ele não conseguia processar o que estava ouvindo. Aquilo não havia sido um erro, uma traição momentânea. Havia sido premeditado, calculado, executado durante semanas, enquanto ela o observava se desintegrar. Você me viu sofrer? Rafael sussurrou. E sua voz quebrou. Me viu perdendo o sono, duvidando de mim mesmo, me despedaçando por dentro. E achou. Achou que isso era romântico? Não. Eu, pela primeira vez, a confiança no rosto de Lívia vacilou. Eu só queria... Rafael não a deixou terminar. Ele foi até o quarto, pegou os papéis de divórcio que havia preparado e voltou à sala. Estendeu os documentos para ela, sem dizer uma palavra. O sorriso confiante de Lívia morreu instantaneamente. A cor fugiu de seu rosto. Que é isso? Divórcio. Já tá tudo preparado. Você só precisa assinar. Rafael não. Não. As lágrimas começaram a correr. Foi só uma brincadeira. Eu nunca quis machucar Lodo Verde. Minhas amigas disseram que não quero ouvir sobre suas amigas. A voz de Rafael estava estranhamente calma, mas por dentro ele estava desmoronando. Você destruiu minha confiança. Você me manipulou. Você me assistiu sofrer e achou que estava tudo bem, porque teria um final feliz de filme. Mas isso não é um filme, Lívia, isso é minha saúde mental, minha sanidade, por favor. Lívia soluçava agora, tentando se aproximar dele. Eu amo você. Eu cometi um erro terrível, mas foi porque eu amo você e queria nos salvar. Nos salvar? Rafael deu um riso amargo. Você não salvou nada. Você destruiu tudo. Naquela noite, Rafael fez suas malas e foi para a casa de seu irmão mais novo, Tiago. Durante os dias seguintes, seu celular não parou de vibrar. Mensagens de Lívia, áudios chorosos, e-mails longos, pedindo perdão. A família dela também começou a ligar, dizendo que ele estava sendo dramático, que havia sido apenas uma brincadeira boba, que ele deveria perdoar e seguir em frente. Mas Rafael não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso confiante no rosto de Lívia, quando ela revelou a brincadeira. Via as semanas de sofrimento que ela havia permitido que ele passasse. E sentia, mais uma vez, aquela dor lancinante de perceber que a pessoa que ele mais amava no mundo havia deliberadamente escolhido machucá-lo. 3 semanas se passaram. Rafael estava na casa de Tiago, tentando reconstruir alguma semblança de normalidade. Ele continuava trabalhando,
mas era difícil se concentrar. Sua produtividade havia despencado. Suas noites eram povoadas por insônia e dúvidas intermináveis. Foi então que algo inesperado aconteceu. Duas das amigas de Lívia do grupo de yoga entraram em contato com ele. Não para defendê-la, mas para pedir desculpas. A gente errou muito, disse Patrícia ao telefone, sua voz carregada de remorso. A gente alimentou uma fantasia doentia na cabeça dela. Falamos sobre nossos próprios relacionamentos, como se aqueles jogos manipuladores tivessem salvado algo. Mas a verdade é que eles contribuíram para destruir nossos casamentos. A gente era descontando nossa amargura. Camila, a outra amiga, enviou uma mensagem longa explicando que elas haviam criado uma espécie de câmara de eco, compartilhando histórias editadas e romantizadas de como testaram seus parceiros, omitindo convenientemente as consequências desastrosas que se seguiram. Quando vimos o estrago que causamos no casamento de vocês, caiu a ficha, escreveu Camila. A Lívia está destruída, Rafael. E ela andando, tarde demais, eu sei. O que fez com você? Rafael agradeceu pelas mensagens, mas não respondeu além disso. O arrependimento delas não desfazia o mal causado. A terceira amiga, Roberta, teve uma reação completamente diferente. Ela enviou mensagens longas e agressivas, chamando Rafael de fraco e dizendo que homens precisam de um chacoalhão mesmo para acordarem para a vida. Rafael a bloqueou sem cerimônia, mas foi a mensagem dos irmãos de Lívia que o fez pausar. Beatriz e André, com quem Rafael sempre teve um bom relacionamento, pediram para encontrá-lo. Ele concordou relutante e se reuniu com eles em um café discreto no centro da cidade. A Lívia começou terapia, Beatriz disse sem rodeios. E não é só terapia de casal, ou algo assim. É terapia séria, várias vezes por semana. Ela foi diagnosticada com depressão. Rafael piscou, surpreso. Depressão? Segundo a terapeuta, ela vinha passando por isso há um tempo. André continuou, e isso a deixou particularmente vulnerável a influências externas. Não estamos dizendo que isso desculpa o que ela fez. Ele se apressou em acrescentar, mas ajuda a explicar por que ela foi tão facilmente manipulada por aquele grupo tóxico de amigas. Ela cortou o contato com todas elas. Beatriz acrescentou, deletou números, bloqueou em redes sociais tudo e está fazendo um trabalho real de autoconhecimento. Está lendo sobre manipulação emocional, sobre relacionamentos saudáveis, sobre os danos que jogos mentais causam. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Parte dele sentia compaixão. Ele conhecia Lívia há tanto tempo, e a ideia de que ela estava sofrendo, realmente sofrendo, o abalava. Mas outra parte dele, a parte que ainda sangrava pela traição, permanece acateloça. Ela pediu para te dar isso, André disse, entregando um envelope grosso. Mas só se você quiser ler. Sem Nauquaiser, a gente entende? Rafael pegou o envelope, mas não abriu ali. Guardou no bolsaco da jaqueta e terminou o café em silêncio. Naquela noite, sozinho no quarto de hóspedes da casa de Tiago, Rafael finalmente abriu o envelope. Dentro havia várias páginas escritas à mão. A letra de Lívia, que ele conhecia tão bem, tremia em alguns pontos, mas era legível. Rafael, não sei se você vai ler isso. Não sei se eu mereço que você leia, mas preciso tentar colocar em palavras o peso esmagador do que fiz com você e com nosso casamento. Não vou te pedir perdão, não ainda, porque percebi que perdão não é algo que se pede, é algo que se constrói através de ações consistentes e mudança real. E eu mal comecei esse caminho. A terapia tem sido brutal, Rafael. Não é uma terapia reconfortante, onde alguém me diz que tá tudo bem. É uma terapia onde eu sou confrontada todos os dias com a pessoa horrível que me tornei. Onde preciso encarar o fato de que, na tentativa de salvar nosso casamento, eu o destruí com minhas próprias mãos. Eu estava deprimida. Isso não é desculpa, mas é um fato. E, na minha depressão, me agarrei a um grupo de mulheres amarguradas que me venderam uma fantasia. A de que relacionamentos são jogos, que amor precisa ser testado, que dor é o preço da paixão. Eu comprei essa mentira porque estava desesperada para sentir alguma coisa, para fazer você sentir alguma coisa, para trazer de volta uma intensidade que achei que havíamos perdido. Mas a verdade, Rafael, a verdade que dói mais que qualquer coisa,
é que nós nunca havíamos perdido nada. Eu é que estava perdida. Eu é que olhava para nosso casamento através de lentes distorcidas e via problemas onde havia apenas a normalidade saudável de uma vida compartilhada. Você ofereceu terapia de casal. Você ofereceu viagens, encontros, diálogo, e eu rejeitei tudo porque no fundo já havia decidido que o problema não tinha solução simples. Eu queria drama, queria intensidade, queria provar para mim mesma e para aquelas mulheres que eu podia reconquistar meu marido de uma forma espetacular. E no processo, eu te torturei, porque foi tortura, já falei. Não vou suavizar o que fiz. Eu te observei se despedaçar, dia após dia, e escolhi continuar com aquela farsa cruel. Vi a dor nos seus olhos, o cansaço, a confusão, e ainda assim segui em frente, porque estava convencida de que o final justificaria os meios. Mas não há final que justifique o que fiz com você. Não há reconciliação romântica que apague as noites que você passou acordado, se questionando, duvidando do seu valor. Não há beijo cinematográfico que cure a ferida que abri na sua capacidade de confiar. Estou escrevendo isso não para te convencer de nada. Você tem todo o direito de seguir com o divórcio, todo o direito de me odiar, todo o direito de nunca mais querer olhar para mim. Estou escrevendo porque você merece saber que eu entendi. Entende profundamente, visceralmente, o monstro que fui. Cortei laços com todas aquelas mulheres, não por você, mas porque percebi que elas representam exatamente o tipo de pessoa que eu não quero ser. Pessoas que acham que machucam outros é uma estratégia aceitável para conseguir o que querem. Pessoas que confundem manipulação com astúcia e crueldade com força. Estou trabalhando em mim mesma, indo à terapia 4 vezes por semana, lendo tudo que posso sobre relacionamentos saudáveis, sobre comunicação, sobre os danos da manipulação emocional. Não para te reconquistar, embora meu coração se despedace ao pensar em Perdiclow, definitivamente, mas porque preciso me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que nunca mais seria capaz de fazer o que fiz. Se você decidir seguir em frente, eu vou entender. Vou assinar os papéis, vou respeitar seu espaço e vou carregar o peso do que fiz pelo resto da minha vida. Mas se num futuro distante, quando eu tiver provado através de ações, e não de palavras que mudei de verdade, você considerar me dar uma chance de recomeçar, não de voltar ao que éramos porque isso é impossível, mas de construir algo novo, sobre ruínas, que eu mesma criei. Eu prometo que nunca mais vou trair sua confiança. Nunca mais vou confundir jogos com amor, ou manipulação, com conexão. Você merecia mais. Sempre mereceu mais. Com todo o arrependimento do mundo, Lívia Rafael leu a carta 3 vezes naquela noite. Chorou pela primeira vez desde que havia saído de casa. Não eram lágrimas de raiva ou traição, mas de luto pelo relacionamento que tiveram, pela confiança perdida, pela complexidade dolorosa do amor misturado com mágoa. Nas semanas seguintes, Rafael fez algo que nunca havia considerado antes. Começou sua própria terapia. Não terapia de casal, mas terapia individual. Ele precisava processar não apenas a traição de Lívia, mas também seus próprios sentimentos conflitantes sobre perdão, confiança, e se havia algum caminho possível para a reconciliação. Seu terapeuta, Dr. Henrique, era um homem de meia idade, com uma abordagem direta e sem julgamentos. Na primeira sessão, Rafael desabafou tudo, os meses de sofrimento, a descoberta, a brincadeira cruel, a carta de Lívia, e o que você sente quando lê essa carta? Dr. Henrique perguntou. Confusão. Rafael admitiu. Parte de mim ainda está furioso. Sente que é tarde demais, que o dano é irreparável. Mas outra parte vê que ela está realmente tentando mudar, e me pergunto se estou sendo rígido demais. A rigidez teria sido terminar, sem dar a ela a chance de explicar. Dr. Henrique observou. O que você está fazendo agora? Pausar, refletir, processar, não é rigidez. É sabedoria. Você não precisa perdoar imediatamente. Na verdade, perdão apressado muitas vezes não é perdão real, é apenas evitação do desconforto. Ao longo das sessões, Rafael começou a entender
melhor suas próprias emoções. Ele percebeu que parte de sua dor vinha, não apenas da traição, mas do fato de que Lívia havia tocado em inseguranças profundas, que ele nem sabia que tinha menos sobre seu valor, sobre se era suficiente, sobre se era capaz de manter viva a paixão em um relacionamento longo. Mas isso não justifica o que ela fez. Dr. Henrique enfatizou: suas inseguranças são suas para trabalhar, e você está fazendo isso. O que ela fez foi explorar essas inseguranças de forma deliberada. Isso foi cruel, independentemente das intenções. Enquanto isso, Lívia continuava sua própria jornada. Seus irmãos mantinham Rafael informado, respeitando seus limites, mas deixando-o saber dos progressos dela. Lívia havia não apenas cortado contato com as amigas tóxicas, mas também pedido transferência no trabalho para um departamento diferente, longe de Daniel e de qualquer lembrança daquela farsa. Ela começou a trabalhar como voluntária em um centro de apoio a vítimas de violência doméstica, menos uma escolha, que, segundo Beatriz, tinha a ver com seu despertar para os danos da manipulação emocional. Ela está vendo em primeira mão o que jogos de poder e manipulação fazem com as pessoas, Beatriz disse, e está destruída com as paralelas que consegue traçar com o que fez com você. 2 meses após a separação, algo inesperado aconteceu. A terapeuta de Lívia, a doutora Mariana, entrou em contato com Rafael e pediu para conversar. Ele hesitou, mas Dr. Henrique o encorajou a ir, dizendo que mais informações só o ajudariam a tomar uma decisão informada. Doutora Mariana foi direta: quero que você saiba que não estou aqui para convencê-lo a voltar com Lívia. Ela disse: meu trabalho é ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor, independentemente do status do casamento de vocês. Mas achei importante você entender a profundidade da transformação que ela está passando. Ela explicou que Lívia havia chegado ao consultório em estado de negação profunda, ainda tentando justificar suas ações. Mas ao longo das sessões intensivas, algo havia quebrado nela, menos de forma saudável. Ela havia confrontado, não apenas o que fizera Rafael, mas padrões de comportamento que carregava há anos. A depressão a deixou vulnerável, doutora Mariana explicou, mas a verdade mais difícil que ela teve que aceitar é que sempre teve tendências controladoras. O grupo de amigas apenas deu um outlet destrutivo para essas tendências. Ela está trabalhando nas raízes disso agora, em como sua família de origem a ensinou que amor precisa ser conquistado através de drama, em como ela confundiu estabilidade com estagnação. E você acha que ela mudou? Rafael perguntou, sua voz cética. Em apenas 2 meses? Mudança real leva anos, doutora Mariana disse, honestamente. Mas o começo da mudança, menos o reconhecimento genuíno do problema, a disposição de fazer o trabalho duro, a humildade de aceitar que você causou dano, isso aconteceu. Ela cruzou o Rubicon. Não há volta ao ponto onde estava antes. A questão agora é se ela vai continuar o trabalho a longo prazo. E quanto a mim? Rafael perguntou. Se eu considerasse perdoar, tentasse de novo, como saberia que não é só mais uma manipulação? Você não saberia. Não com certeza absoluta, Dra. Mariana diz. Confiança depois de traição nunca volta ao que era. Você teria que construir algo novo. E isso exigiria não apenas mudança dela, mas um compromisso seu de permanecer vigilante, sem se tornar paranoico, de dar chances sem ser ingênuo. Isso parece exaustivo. Ela concordou. E por isso muitos casais escolhem não tentar. E é uma escolha válida. Você tem todo o direito de decidir que o custo emocional é alto demais, que o relacionamento foi envenenado além da recuperação. Ninguém menos, nem eu, nem Lívia, nem ninguém menos tem o direito de julgar você por isso. Rafael saiu daquela conversa mais confuso que nunca, porque pela primeira vez, um caminho para a reconciliação não parecia completamente impossível. Ainda parecia improvável, ainda parecia assustador, mas já não era impensável. Foram necessárias mais 3 semanas, e muitas conversas com o Dr. Henrique, antes que Rafael se sentisse pronto para encontrar Lívia pessoalmente. Não para reconciliar, ele deixou claro, mas para ter uma conversa real, honesta, sem intermediários. Eles se encontraram em um parque público numa manhã de sábado, terreno neutro. Rafael chegou primeiro,
e a viu se aproximando de longe. Lívia estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas. Ela usava roupas simples, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Nada da mulher confiante e meticulosamente arrumada que ele conhecia. Oi, ela disse baixinho, parando a uma distância respeitosa. Oi. Eles sentaram em um banco com meio metro de distância entre eles. Um silêncio pesado pairou por um momento. Obrigada por concordar em me ver, Lívia começou. Eu nem sei se mereço. Provavelmente não merece, Rafael disse. E ela encolheu como se tivesse levado um tapa. Mas Dr. Henrique me ajudou a ver que eu preciso disso. Preciso entender, realmente entender, o que estava passando pela sua cabeça. Lívia respirou fundo. Posso tentar explicar, mas não vou usar isso como desculpa. Nada justifica o que fiz. E então, ela contou, não a versão resumida, mas a história completa. Como havia começado a se sentir desconectada da própria vida, como a depressão havia se instalado sorrateiramente, como ela havia interpretado mal a estabilidade confortável do casamento deles como tédio, como aquele grupo de mulheres oferecer uma narrativa sedutora, que amor verdadeiro precisa ser testado, que paixão exige drama, que homens precisam ser sacudidos de sua complacência. Eu comprei aquela mentira porque estava desesperada, Lívia disse, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, desesperada para sentir alguma coisa. E quando elas mostraram prints de conversas dos próprios relacionamentos, de como os maridos delas mudaram depois de serem testados, pareceu uma solução. Pareceu que eu finalmente tinha encontrado a resposta. Mas você nunca parou para pensar, Rafael disse, sua voz controlada, mas carregada de emoção, que os casamentos delas terminaram? Que aqueles testes foram exatamente o que destruiu os relacionamentos delas? Não pensei, Lívia admitiu. Eu estava em um estado mental, onde só conseguia ver o que queria ver. E o que eu queria ver era uma solução mágica, um atalho dramático para trazer de volta uma intensidade que eu imaginava que tínhamos perdido. Mas nós não havíamos perdido nada, Rafael disse, e agora sua voz quebrou. Eu estava aqui, Lívia, o tempo todo, oferecendo mudanças, oferecendo terapia, mas você queria fogos de artifício. Queria um grande gesto cinematográfico. E no processo, você me destruiu. Eu sei, Lívia soluçou. Eu sei, e não há palavras para expressar quanto eu me odeio por isso. Quanto eu me odeio por ter olhado para você, para o homem que eu amo mais. Que tudo e ter visto um projeto, um problema a ser resolvido através de manipulação. Eu te desumanizei, Rafael, e isso é imperdoável. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Ao redor deles, a vida continuava, menos crianças brincando, casais passeando, cachorros correndo. O mundo seguia indiferente à dor dos dois. A doutora Mariana disse que você está trabalhando nas raízes disso. Rafael finalmente disse. O que isso significa? Lívia limpou o rosto. Significa que estou tendo que olhar para coisas da minha família, da minha infância, que nunca quis examinar. Como minha mãe sempre jogava jogos com meu pai. Como o drama era confundido com amor na minha casa. Como eu aprendi que relacionamentos são campos de batalha onde você precisa ganhar, em vez de parcerias onde vocês constroem juntos. E você acha que pode mudar isso? Desfazer décadas de condicionamento? Não sei se posso desfazer, Lívia disse honestamente. Mas posso reconhecer. Posso ficar vigilante. Posso escolher-te dos os dias. Ser diferente do que minha programação me empurra a ser. E mais importante, posso ser honesta sobre isso. Posso dizer, tô tendo um impulso de criar drama aqui. Em vez de simplesmente agir nele, Rafael estudou o rosto dela. Havia algo diferente ali. Não era apenas o cansaço físico ou a falta de vaidade. Era uma qualidade de presença, uma franqueza que ele não via há muito tempo. Você sabe que confiança não volta ao que era, Rafael disse. Sua voz mais suave agora, mas ainda cautelosa. Mesmo se eu quisesse tentar de novo e... Não estou dizendo que quero seria começar do zero. Seria construir algo completamente novo. Eu sei, Lívia disse. E não espero que você queira, não espero nem que você deva querer. O que eu fiz, Rafael, o que eu fiz foi abuso emocional.
tem que chamar pelo nome. Foi abuso. E vítimas de abuso não têm obrigação nenhuma de dar outra chance ao abusador. Não importa quanto esse abusador diga que mudou. Rafael ficou surpreso com a franqueza dela. Era a primeira vez que ouvia Lívia nomear suas ações de forma tão direta, sem suavizar, sem procurar atenuantes. Dr. Henrique me disse algo parecido, Rafael admitiu. Disse que perdão não é obrigação. Que eu preciso proteger meu bem-estar acima de tudo. Ele está certo, Lívia disse. E havia uma estranha paz em sua voz. E se proteger seu bem-estar significa me deixar para trás. Então é isso que você deve fazer. Eu vou sobreviver, vou carregar essa dor e essa culpa, mas vou sobreviver. E vou continuar trabalhando em ser melhor, não por você, mas porque não posso viver como a pessoa que eu era. Eles conversaram por mais de 2 horas. Rafael fez perguntas difíceis, e Lívia respondeu com uma honestidade crua, que às vezes doía de ouvir. Ela não tentou se defender, não tentou minimizar. Quando Rafael perguntou como ela havia conseguido manter a farsa por tanto tempo, vendo-o sofrer, ela respondeu simplesmente: porque eu estava doente. Doente de uma forma que me fez acreditar que os fins justificavam os meios. E essa doença não é desculpa, mas é a única explicação que tenho. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Rafael sentiu algo que não esperava sentir. Uma pequena fagulha de esperança. Não esperança de que tudo voltaria a ser como antes, ele sabia que isso era impossível, mas esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho à frente. Podemos fazer isso de novo? Lívia perguntou hesitante quando estavam se despedindo. Conversar, quero dizer, sem pressão, sem expectativas. Apenas conversar? Rafael hesitou. Então assentiu lentamente, talvez, mas devagar. E com meu terapeuta sabendo, preciso de alguém me mantendo equilibrado nisso. Faz todo o sentido, Lívia disse. E Rafael, obrigada por me ouvir, por me dar pelo menos isso. Os meses seguintes foram uma dança cuidadosa de aproximação e recuo. Rafael e Lívia começaram a se encontrar quinzenalmente, sempre em lugares públicos, sempre com Rafael mantendo Dr. Henrique informado. Não eram encontros românticos, eram conversas difíceis sobre o que havia acontecido, sobre como cada um estava processando, sobre se havia algum caminho viável para frente. Lívia continuou sua terapia intensiva e começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam cometido abuso emocional. Rafael ficou impressionado quando ela mencionou isso casualmente durante um de seus encontros. É difícil, ela admitiu, ouvir outras pessoas contarem suas histórias e ter que reconhecer que eu fiz coisas similares, mas é necessário. Preciso ficar humilde. Preciso lembrar todos os dias do que sou capaz de fazer quando deixo meu lado sombrio assumir o controle. Rafael também fez progressos em sua própria terapia. Dr. Henrique o ajudou a ver que parte de sua dificuldade em tomar uma decisão vinha de um medo de fazer a escolha errada. Não existe escolha certa ou errada. Aqui, Dr. Henrique disse, existe a escolha que você pode viver com ela. Se você decidir dar outra chance à Lívia e não funcionar, você terá aprendido algo sobre si mesmo e sobre relacionamentos. Se você decidir seguir em frente sozinho, você também terá aprendido algo. Nenhum dos caminhos é sem dor. A questão é, qual dor você está disposto a enfrentar? 4 meses após a separação, algo mudou. Rafael acordou numa manhã e percebeu que havia passado o dia anterior inteiro sem pensar em Lívia ou no trauma. Ele havia trabalhado, almoçado com colegas, assistido a um filme e apenas vivido. A ferida ainda estava lá, mas havia começado a cicatrizar. Foi então que ele soube que estava pronto para tomar uma decisão real. Ele pediu para encontrar Lívia em um café, o mesmo onde haviam ido em seu primeiro encontro, 13 anos atrás. Ela chegou pontualmente, e Rafael notou mudanças sutis nela. Havia ganhado peso de volta, parecia mais descansada, mas mais que isso, havia algo em seus olhos, uma qualidade de paz, misturada com tristeza aceita. Eu tomei uma decisão, Rafael disse depois que pediram os cafés. Lívia ficou muito pálida. Está bem. Eu ouço. Eu não vou assinar os papéis do divórcio, ainda não.
As lágrimas imediatamente encheram os olhos de Lívia, mas ela piscou rapidamente para contê-las. O que isso significa? Significa que estou disposto a tentar, mas não tentar voltar ao que éramos. Significa tentar construir algo completamente novo, com regras diferentes, com limites claros, e com a compreensão de que se você cruzar esses limites, mesmo uma vez, acabou, sem segundas chances. Rafael, a voz dela falhou. Deixa eu terminar. Rafael disse gentilmente, isso não é um sim definitivo. É um, vamos ver, é um período de teste. Vamos fazer terapia de casal, além das terapias individuais. Vamos reconstruir lentamente. Você vai voltar a morar no apartamento. Mas eu vou ficar com o Tiago por mais alguns meses. Vamos ter encontros, vamos conversar, vamos aprender a confiar de novo, mas eu não tô prometendo que vai funcionar. Eu sei, Lívia disse. E agora as lágrimas corriam livremente. Eu sei. E só o fato de você estar disposto a tentar, Rafael, eu vou passar o resto da minha vida provando que mereço essa chance. Não através de grandes gestos, não através de drama, mas através de consistência, honestidade e respeito. É isso que eu preciso, Rafael disse. Não preciso de fogos de artifício. Nunca precisei. Precisava apenas de você, presente, honesta, construindo comigo em vez de contra mim. Eles conversaram por horas sobre como seria essa tentativa de reconciliação. Rafael estabeleceu limites claros. Transparência total com dispositivos eletrônicos. Encontros regulares com a terapeuta de casal. Compromisso de comunicar diretamente, em vez de jogar. Chocos. Lívia concordou com tudo e acrescentou seus próprios compromissos. Continuar a terapia individual indefinidamente. Manter distância de qualquer amizade que mostrasse sinais tóxicos. E criar um sistema onde ela pudesse alertá-lo quando sentisse velhos padrões voltando. Eu vou ter recaídas, Lívia disse honestamente. Não de fazer algo tão grande quanto aquilo, mas impulsos antigos vão surgir. E quando surgirem, preciso ter a coragem de te dizer: estou sentindo vontade de criar drama aqui, em vez de simplesmente criar o drama, e eu preciso ter a coragem de te ouvir sem entrar em pânico. Rafael disse. Dr. Henrique me falou sobre isso. Que recuperação não é linear. Que eu vou ter dias onde vou te olhar e ver a pessoa que me traiu, e vou ter que trabalhar isso, e quando isso acontecer você me diz. Lívia disse, e a gente pausa. A gente respira, a gente talvez até se afasta por um dia ou dois, se você precisar, mas a gente não finge que tá tudo bem quando não está. Era um plano, não era um final feliz de conto de fadas. Era algo mais realista, mais difícil, mas também potencialmente mais forte. Os 6 meses seguintes foram os mais desafiadores e, paradoxalmente, os mais transformadores da vida de Rafael. A terapia de casal com doutora Mariana foi brutalmente honesta. Não havia espaço para mentiras confortáveis ou ilusões reconfortantes. Eles dissecaram o que havia acontecido sob todos os ângulos possíveis. Lívia teve que sentar em sessões onde Rafael expressava, sem filtros, a profundidade de sua dor e raiva, e ela teve que ouvir sem se defender, sem se colapsar, em culpa performática. Teve que simplesmente testemunhar o dano que havia causado. Rafael, por sua vez, teve que fazer o trabalho difícil de começar a confiar de novo. Teve que aprender a diferença entre vigilância saudável e paranoia destrutiva. Teve que deixar Lívia provar, através de ações consistentes, que havia mudado, sem sabotar essas provas com ceticismo excessivo. Houve momentos difíceis. Uma noite, 3 meses após o início da reconciliação, Rafael teve um pesadelo vívido sobre a traição. Acordou em pânico na casa de Tiago e, sem pensar, ligou para Lívia às 3 da manhã. Foi só um sonho, ele disse, quando ela atendeu imediatamente, sua voz alerta apesar da hora. Mas pareceu tão real. Eu preciso saber onde você está. Estou em casa, na nossa cama, Lívia disse calmamente. Quer que eu faça uma videochamada para você ver o apartamento, ver que tô sozinha? Não, sim, por favor. Lívia fez a videochamada e caminhou pelo apartamento, mostrando cada cômodo, provando que estava sozinha. E não fez isso com impaciência ou ressentimento, mas com paciência e compreensão. Isso vai acontecer às vezes, ela disse suavemente depois que ele se acalmou.
E quando acontecer, você me liga. Meia-noite, 3 da manhã, não importa. E eu provo quantas vezes você precisar. Mas também houve momentos de crescimento. Uma tarde, Lívia ligou para Rafael e disse: Preciso te contar uma coisa. Encontrei Patrícia no supermercado. Ela tentou conversar, pediu para nos encontrarmos para café. E meu primeiro impulso foi dizer sim, porque tenho medo de parecer rude. Mas então lembrei do meu compromisso contigo e disse não. Disse que havia cortado contato e que precisava manter esse limite. Mas foi difícil, Rafael. E estou te contando porque prometemos transparência. Obrigado por me contar, Rafael disse, e sentiu algo se afrouxar em seu peito. E obrigado por manter o limite mesmo quando foi difícil. 6 meses após o início da reconciliação, Rafael se mudou de volta para o apartamento. Não foi uma mudança dramática ou celebratória, foi simples, quase prosaica. Ele trouxe suas coisas de volta, e eles reorganizaram o espaço juntos, criando algo que parecia novo e não assombrado pelo passado. A primeira noite foi estranha. Eles se moviam um ao redor do outro, com uma cortesia excessiva, quase formal. Na hora de dormir, Rafael hesitou. Podemos apenas dormir, Lívia disse rapidamente, sem pressão para nada além disso. E foi o que fizeram. Dormiram na mesma cama, com espaço entre eles, mas juntos, e pela primeira vez em meses, Rafael dormiu a noite toda, sem pesadelos. O verdadeiro ponto de virada veio 9 meses após o início da reconciliação. Rafael chegou em casa mais cedo do trabalho e encontrou Lívia no escritório, chorando em frente ao computador. Seu primeiro instinto foi pânico. Seu segundo foi raiva. Será que ela estava fazendo de novo? Mas então ele viu a tela do computador. Era uma sessão de terapia online. E doutora Mariana estava falando gentilmente com ela. Desculpa, Rafael disse, começando a recuar. Não sabia que você estava em sessão. Não, fica, Lívia disse, limpando as lágrimas. Doutora Mariana, Rafael acabou de chegar. Posso compartilhar com ele o que estávamos falando? Doutora Mariana sentiu na tela. Se você se sentir confortável. Lívia se virou para Rafael. Estávamos falando sobre perdão. Não sobre você me perdoar isso. É uma jornada que só você pode fazer no seu tempo. Mas sobre eu me perdoar. Rafael sentou devagar no sofá ao lado dela, confuso. Que você quer dizer? Significa, Lívia disse, e sua voz tremia, que cheguei a um ponto onde entendo o que fiz, aceito a responsabilidade total. Por isso, vejo como machucou você, e vejo como mudei, mas ainda não consigo me perdoar. E doutora Mariana estava me ajudando a ver que ficar presa na culpa eternamente não é penitência saudável, é autoflagelação. E isso não ajuda a mim nem a você. Rafael sentiu algo mudar dentro dele, porque pela primeira vez, ele não estava vendo Lívia como a pessoa que havia o traído. Ele estava vendo uma mulher fazendo um trabalho brutalmente difícil de transformação pessoal, lutando com sua própria sombra. Eu te perdoei, Rafael disse, e as palavras saíram antes que ele pensasse nelas, mas assim que as disse, soube que eram verdade. Não sei exatamente quando aconteceu. Não foi um momento dramático, mas, em algum ponto, nos últimos meses, o perdão aconteceu. A dor ainda está aqui, não sei se vai embora completamente, mas a raiva foi embora. A necessidade de punição foi embora. Lívia olhou para ele, chocada. Rafael, você não precisa dizer isso para me fazer sentir melhor. Não estou dizendo para te fazer sentir melhor. Rafael disse, estou dizendo porque é verdade. Você mostrou através de ações consistentes durante meses que mudou. Você não apenas pediu desculpas, você se reconstruiu. E, em algum ponto, ao assistir você fazer esse trabalho, ao fazer meu próprio trabalho, o perdão aconteceu. As lágrimas voltaram aos olhos de Lívia, mas dessa vez havia algo diferente nelas. Não era desespero ou culpa. Era alívio mesclado com gratidão. Mas, Rafael continuou, perdão não significa esquecimento. Significa que eu não vou mais segurar isso sobre você. Não vou mais usar como arma. Mas também significa que precisamos continuar construindo confiança todos os dias. Eu sei, Lívia disse, e eu vou, todos os dias, pelo resto da minha vida,
se você me deixar. Naquela noite, eles conversaram até tarde, e pela primeira vez, desde a traição, não estavam conversando sobre o passado ou sobre o trauma. Estavam conversando sobre o futuro, sobre os sonhos que queriam construir juntos. Sobre a possibilidade de ter filhos, algum dia, quando ambos estivessem prontos. Sobre planos de viagem e projetos compartilhados. Era diferente do começo do relacionamento deles. Não tinha a inocência ingênua de quando se conheceram, mas tinha algo mais profundo, uma intimidade forjada através do fogo do sofrimento e da transformação. 2 anos após a traição, Rafael e Lívia renovaram seus votos. Não foi uma cerimônia grande ou extravagante, foi íntima, apenas família próxima e alguns amigos. Mas cada palavra daqueles votos foi escrita cuidadosamente por eles, e cada palavra significava algo profundo. Eu prometo, Lívia disse, sua voz firme apesar das lágrimas, nunca jogar jogos com seu coração. Prometo. Comunicação direta, mesmo quando é difícil. Prometo respeitar a confiança que você reconstruiu em mim, sabendo que ela é um presente precioso e frágil. Prometo continuar meu trabalho de crescimento pessoal, não porque você exige, mas porque eu devo isso a nós dois. E prometo, se algum dia sentir velhos padrões ressurgindo, ter a coragem de pedir ajuda, em vez de agir neles. Eu prometo, Rafael disse, continuar escolhendo a vulnerabilidade sobre o cinismo. Prometo te dar espaço para ser humana e cometer erros, sem transformar cada erro em evidência de que você não mudou. Prometo comunicar meu desconforto antes que ele se transforme em ressentimento. Prometo celebrar sua jornada de crescimento. E prometo lembrar to-dos, os, que relacionamentos não são estáticos, eles exigem trabalho consciente, escolhas deliberadas e o compromisso de continuar escolhendo um ao outro. Beatriz e André, que estavam servindo como testemunhas, choraram abertamente. Tiago, que havia sido a rocha de Rafael durante os momentos mais sombrios, apertou o ombro do irmão com um sorriso orgulhoso. Dr. Henrique e doutora Mariana, que haviam sido convidados como convidados de honra, observavam com a satisfação tranquila de profissionais que sabem que fizeram seu trabalho bem. A recepção foi pequena, mas alegre, e em um momento tranquilo, quando Rafael e Lívia estavam sozinhos por um instante, ela disse: "Obrigada." "Por quê?" Rafael perguntou. "Por me dar uma segunda chance quando eu não merecia, por ver além do monstro que eu tinha sido, enxergar a pessoa que eu estava me esforçando para ser, por apostar em mim quando eu própria não apostaria." Rafael pensou por um momento. "Você sabe que não foi só por você, certo? Foi também por mim, porque percebi que se eu deixasse aquela traição me transformar em alguém amargo, cínico, incapaz de confiar, então ela teria vencido. Não você é a traição em si. E eu me recusei a deixar isso acontecer." "Mesmo assim," Lívia disse, beijando sua testa suavemente, "obrigada." 5 anos após a traição, Rafael e Lívia estavam em um parque, mesmo parque onde haviam tido sua primeira conversa real, após a separação. Mas dessa vez, não estavam sozinhos. Entre eles, cambaleando em passos instáveis, estava Miguel, seu filho de 2 anos. "Olha o passarinho!" Miguel gritou, apontando excitadamente. Lívia riu, pegando no colo. "Sim, é um passarinho, um bem bonito." Rafael observou sua esposa e filho, e sentiu uma onda de gratidão. Não gratidão pela traição, nunca por isso, mas gratidão pela jornada que ela havia forçado ambos a fazer. Gratidão pelo relacionamento mais profundo, mais honesto, mais forte que haviam construído sobre as ruínas do antigo. "No que você está pensando?" Lívia perguntou, notando seu olhar distante. "Estava pensando," Rafael disse honestamente, "em como às vezes os momentos mais sombrios nos levam para lugares que nunca poderíamos ter alcançado na luz. Não que eu deseje que aquilo tivesse acontecido, mas já que aconteceu, estou grato pelo que construímos depois." Lívia segurou sua mão, a mesma que usava agora uma aliança renovada. "Eu também. E Rafael, eu nunca vou parar de trabalhar para merecer essa segunda chance. Nunca." "Eu sei," Rafael disse simplesmente, e ele sabia, porque Lívia havia provado, através de 1000 pequenas ações ao longo de 5 anos,
que sua transformação era real, que seu compromisso era sólido, que o amor, quando combinado com trabalho duro, honestidade brutal e humildade profunda, podia sobreviver até mesmo às feridas mais devastadoras. Eles não eram mais o casal ingênuo que haviam sido. Eram algo melhor, pessoas que haviam olhado para o abismo da destruição do relacionamento, haviam escolhido recuar daquela beira e haviam construído algo novo e mais forte. Miguel se mexeu para descer e Lívia o colocou no chão. Ele correu cambaleando em direção aos patos no lago. E ambos o seguiram, lado a lado, observando explorar o mundo com a alegria despreocupada que só crianças pequenas possuem. Você acha que vamos contar para ele algum dia? Lívia perguntou baixinho. Sobre o que quase destruiu nossa família antes dele nascer. Rafael pensou por um momento. Talvez, quando ele for mais velho, não como uma história de traição e perdão, mas como uma história sobre imperfeição humana, sobre como até pessoas que se amam podem machucar umas às outras, e sobre a escolha difícil e consciente de curar e reconstruir. Isso parece uma boa lição, Lívia disse. Porque é, Rafael respondeu, uma que aprendemos do jeito mais difícil possível. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Miguel rir, enquanto os patos se afastavam dele. E então Lívia disse algo que ela havia dito muitas vezes ao longo dos anos, mas que nunca perdia seu significado. Eu te amo, Rafael. Não do jeito como amava antes, quando o amor era fácil e não testado, mas de um jeito mais profundo. Um amor que conhece a sombra e escolhe a luz. Mesmo assim, eu também te amo, Rafael respondeu, puxando-a para perto. E sempre vou escolher esse amor, todos os der, pelo resto da minha vida. E enquanto o sol se punha sobre o parque, lançando tudo em tons dourados, a pequena família continuou seu passeio imperfeita, cicatrizada, mas profundamente, profundamente inteira. Nota: esta é uma história sobre reconciliação após traição emocional. É importante ressaltar que nem todos os relacionamentos devem ou podem ser salvos após traição, e que escolher se afastar é frequentemente a decisão mais saudável. Cada situação é única, e ninguém tem obrigação de perdoar ou dar segundas chances. Esta história representa um caminho possível, não o único ou necessariamente o melhor caminho.